Aula do dia 19 de junho de 2020. Atenção para a rotina das aulas desta semana. As nossas atividades selecionadas para o dia de hoje são estas. Teremos a leitura chamada O Lobo Não Morde, da Emily Gravetti. Lição de ciências no livro didático Aquipalô. Lição de História e Geografia, também no livro didático. E atividade de arte do livro Conectados. Crianças, aqui está o cabeçalho para a aula de hoje. Então, vocês já estão habituados. Escrevam o nome da escola, MFEI, professora Antônia Dagmar de Almeida Rosolém. Sexta-feira, 19 de junho de 2020. Primeiros anos A e B, professoras Raquel e Marina. E a nossa agenda do dia. Oração. Leitura. O Lobo Não Morde, da Emily Gravetti. Ciências. Usaremos o livro Aquipalô, da página 33. História e Geografia, livro didático, páginas 30, 31, 34 e 35. E livro de arte, das páginas 18 e 19. Vamos para as lições, então? Nós vamos começar com a lição de ciências. E nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a maneira correta de escovar os dentes. Então, crianças, vocês em casa vão pegar a escova de dente de vocês e vocês vão fazer a simulação de uma escovação, para a gente ver se vocês fazem os movimentos corretamente. Então, nesse momento, vocês vão mostrar para os pais como você escova os dentes. Depois, observando as imagens, vocês vão desenhar uma seta em cada imagem, mostrando a direção e o sentido correto do movimento que deve ser feito com a escova. Lembra na aula passada que a gente viu que os dentes de cima a gente tem que escovar de cima para baixo e nos dentes de baixo fazer o movimento de baixo para cima? Então, aí no livro de vocês, vocês vão fazer uma setinha indicando o movimento dos dentes. O movimento que você deve fazer com a escova nos seus dentinhos. Agora que falamos a maneira correta de escovar os dentes, responda. Você escovava direitinho os dentes? Você precisa melhorar o seu jeito de escovar os dentes? Lembrando que isso é muito importante. A saúde bucal é importantíssima para a saúde do nosso corpo, né? A gente costuma falar que a boca é a entrada, né, de todo o nosso organismo. Então, a gente precisa manter os dentes sempre limpos e saudáveis. Visitar um dentista regularmente é fundamental. Marque um X nas atitudes que são importantes para manter os dentes saudáveis. Nesta questão, vocês vão fazer um X, né, assinalar qual é a atitude que a gente deve ter para manter os nossos dentes sempre saudáveis, sempre a boca sempre higienizada, tá? Então, a gente pode ter medo do dentista? Devemos escovar os dentes ao acordar e antes de dormir? Usar o fio dental é importante? Escovar os dentes após as refeições. Escovar os dentes antes de se alimentar. Nesse caso, vocês vão assinalar somente as respostas certas, né? O que eu devo fazer para manter uma boca saudável?
Crianças, vamos então para a lição de História e Geografia de hoje. Hoje nós faremos a lição neste livro aí. Começaremos com a lição da página 30. Nesta lição, a gente vai precisar relembrar um pouquinho a aula passada. Vocês lembram do Jorge? O Jorge é este menininho aí. E ele diz para a gente um pouquinho de como é a rotina dele. Vamos relembrar? Ele diz assim: Meu nome é Jorge, tenho 6 anos. Durante a semana eu acordo cedo para ir à escola. Então a gente consegue compreender que de manhã ele vai à escola. À tarde, minha mãe me leva a um parque que fica perto de casa. À noite, eu fico em casa, pois assisto televisão com meu pai e brinco com meu irmão. Nos finais de semana, eu vou com a minha família fazer compras no mercado e na padaria, e também vamos ao cinema. Então, ele conta pra gente tudo o que ele faz nos dias da semana e também no final de semana. Com base nessas informações, as crianças precisam fazer a marcação do percurso do Jorge. Então, usando o lápis de cor verde, vocês vão marcar o trajeto que o Jorge faz durante a semana pela manhã. Primeiro, identifiquem aonde é a casa do Jorge. A casa do Jorge está escrito aqui em cima numa plaquinha, ó. É uma casa de parede amarela e telhado vermelho. Com base nessa informação, vocês vão pintar o caminho que ele faz durante a semana de manhã. Ele vai para onde de manhã? Então, vocês vão pintar direitinho aí no livro de vocês. Depois, com lápis de cor vermelho, vocês vão fazer o trajeto do Jorge à tarde. Ele diz que a mãe o leva para algum lugar à tarde. Então, vocês vão pintar também o caminho que ele percorre à tarde. E depois, vocês vão escolher um dos lugares que ele vai no final de semana e vão pintar o trajeto de azul. Então, separe para esta atividade 3 lápis de cor, verde, vermelho e azul. E localizem o percurso que o Jorge faz. Não é legal? Boas lições! Daí, faremos a lição da página 31. Complete as frases abaixo com uma das direções do quadro. Nós vemos 3 quadrinhos. Um está escrito ao lado, o outro atrás e o outro em frente. Vocês vão preencher de acordo com a localização do mapa da página anterior. A farmácia está localizada ao lado, atrás ou em frente ao banco? Vocês vão precisar olhar naquele mapa. O mercado está em que direção do hospital? O parque está em que direção do hospital? A loja de roupas está em que localização da farmácia? Ao lado, atrás ou em frente? O restaurante está em qual localização em relação à loja de roupas? As crianças vão precisar olhar e se localizarem para conseguir responder corretamente. Depois, escolha 3 lugares de viver de Jorge e crie desenhos para representá-los. Observe o exemplo. No exemplo, tem o símbolo do hospital, que é essa cruz aí. Embaixo está escrito o local que é hospital. As crianças vão escolher mais 3 locais que o Jorge frequenta e vão fazer desenhos representando. Próxima atividade é da página 34, regras de convivência na escola. Vamos pensar sobre algumas regras de convivência no lugar onde você convive diariamente com os colegas? Crianças, nesse momento a gente vai relembrar algumas regras nossa lá da escola.
Vou falar algumas que a gente sempre conversava na classe, que é super importante cada criança fazer a sua parte, não é mesmo? E depois vocês vão escolher uma regrinha para registrar um desenho nessa página 34. Algumas das nossas regras da sala de aula. Vamos relembrar? Regras na sala de aula. Ser educado e participativo nas aulas. Prestar atenção nas explicações. Realizar todas as lições com interesse e capricho. Não conversar com amigos. Não gritar. Permanecer sentado nas cadeiras. Não jogar lixo no chão. Levar todos os materiais solicitados pela professora. Só pedir para ir ao banheiro e beber água se estiver realmente com vontade. Não agredir nenhuma criança. Resolver os conflitos através do diálogo. Olha, gente, como é importante cada criança respeitar as regras da sala de aula, para a gente conseguir uma aprendizagem realmente eficaz para todos. Então, isso é importantíssimo e cada criança precisa realmente fazer a sua parte. Escolha uma dessas regras e registre, fazendo um desenho bem bonito na página 34. Na página 35, nós vamos fazer a mesma coisa. Só que agora a gente vai conversar um pouquinho sobre as regras do pátio da escola. Então, prestem atenção para a gente relembrar. Regras no pátio da escola. Ao entrar na escola pelo portão, caminhar até o local da fila da sua classe. Não correr. Olha como é importante, né, gente? Quando o portão abre, as crianças precisam andar, caminhar lentamente até o local da fila. Não correr para não cair e não machucar outras crianças. Formar a fila e permanecer em silêncio até o sinal tocar. Nesse momento, não correr e nem gritar. Esperar a professora, que virá quando o sinal tocar. E só depois, em fila, ela direcionará os alunos até a sala de aula. Jamais agredir ou brigar com os colegas. Na hora do recreio, alimentar-se adequadamente, usar os sanitários e novamente formar a fila para retornar para a sala de aula. Nesses momentos, obedecer às orientadoras de alunos, pois elas que são as responsáveis para controlar as crianças nesse momento. Então, olha só, gente, cada criança precisa ter em mente todas as regras de convivência no pátio da escola, para a gente conseguir, né, um ambiente tranquilo e agradável para todas as crianças. Então, as crianças vão escolher uma dessas regras e também fazer o desenho na página 35. A questão 3 está pedindo para as crianças elaborarem cartazes com os principais combinados para anexar na classe, na escola. Só que olha que ideia legal. E se as crianças fizerem regras de convivência aí na casa de vocês? Senhores pais, não é uma excelente oportunidade para a gente trabalhar regras e limites? Então, converse com seus filhos, peçam para eles desenharem ou escreverem frases de principais regras e combinados aí da casa de vocês, para eles seguirem. Não é uma boa? Então, façam direitinho e não esqueçam de mostrar os registros para as professoras, tá certo? Olha que oportunidade legal de ter os combinados, as regras aí da casa de vocês. Tenho certeza que as crianças vão gostar.
Lição de arte no livro Conectados. Hoje, o tema da aula de arte é arte rupestre. Vocês sabem o que é arte rupestre? Vou explicar. Há mais de 10.000 anos, as pessoas já usavam carvão e pedras coloridas para riscar e fazer desenhos. Outras pessoas gravavam desenhos em pedras. Olha que legal essa fotografia. A legenda diz: figuras encontradas em pedras na gruta Calçua, no Parque Estadual de Monte Alegre, lá no Pará. Então, a gente entende, né, que os nossos ancestrais desenhavam para registrar o modo de vida deles nas paredes das cavernas, nas pedras. Olha só. Essas figuras foram feitas por pessoas que viveram no Brasil há milhares de anos. Elas faziam essas marcas com riscadores e deixavam inscrições nas pedras. Essa arte dos povos muito antigos é chamada de arte rupestre. Veja novamente os desenhos da arte rupestre brasileira acima. O que será que eles significam? Ao observar esses desenhos, é possível imaginar como era a vida na época da pré-história? Converse com os colegas e o professor. Crianças, olha a nossa atividade de arte hoje. Vamos desenhar assim também? Imagine como era a vida nessa época e registre no espaço a seguir. Vocês estão vendo que essas crianças já estão colocando as mãos em obra? Vocês vão fazer o mesmo. Nesse espaço, vocês vão criar algumas figuras, como se vocês fossem os homens das cavernas. Façam pinturas rupestres nesse espaço aí. E não esqueçam de mostrar para a gente. Usem toda a criatividade e imaginação para fazer um desenho bem lindo. Combinado? Gente, essas foram as lições da semana. Espero que tenham gostado. Realizem tudo com cuidado, com atenção, com capricho. E não esqueçam, pais, de mandar um registro para a gente colocar na planilha que está tudo certo, que as crianças estão acompanhando as lições em casa. Um forte abraço a todos, bom final de semana e a gente se encontra semana que vem para mais lições. Tchauzinho!